Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e já que estamos na antevéspera de um Fluminense Vasco, trarei aqui dos tempos do antigo, do genuíno Maracanã, o Fluminense Vasco de 1978, 2-0 Fluminense, 24 de setembro de 78, onde o Fluminense aí na Taça Guanabara de 78 tinha chances totais de impedir a vindoura hegemonia estranha do Flamengo, já que 20 dias depois disso aí, o Fluminense decidiu a Taça Guanabara com o Flamengo, tendo ali que vencer de 5 gols de diferença e venceu por 2-0, 2 gols de diferença, ficou devendo 3 gols. E o Flamengo já vinha invicto há algum tempo. Bom, esse time era dirigido aí pelo Paulo Emílio. Vocês vão ver no início do jogo uma confraternização entre os jogadores, que já não é Dia dos Pais, porque o jogo é de 24 de setembro. Vejam bem. O Rubens Galaxy. Agora vai, se eu não me engano, o Paulinho cumprimentar o Marinho Chagas. Dá um envelopezinho. Os jogadores do Vasco distribuindo envelopezinhos, presentinhos, souvenirs para os jogadores do Fluminense. Aí você vê os dois goleiros, Renato, lembrando muito o Paulo Vitor, né? O Mazzaropi vai lá e dá o envelope com o presente para o Renato, tá? Ali o Zezé. Aí, só falando para vocês o seguinte, esse Fluminense nesse dia que o treinador era o Paulo Emílio ainda, 24 de setembro de 78, Rivelino já tinha ido embora, tinha acabado de ir embora depois da Copa de 78, Fluminense formou nesse dia com o Renato, Rubens Galaxy, Miranda, e eu vou passar alguns trechos desse vídeo. No primeiro tempo não, mas no segundo tempo vocês vão ver como há a troca de posições entre Rubens Galaxy e Miranda. Inicialmente o Rubens Galaxy na lateral direita e Miranda na zaga central, Edinho na quarta zaga, na lateral esquerda esse aqui, irmão do Kleber, o número 3, Carlinhos, e Pintinho e Kleber no meio campo, e o ataque com Fumanchu, Nunes e Zezé. Quem completa o meio campo é o 10 aqui, que muita gente pensa que é o Doval, que realmente o Doval, inclusive nos 2-0 no Flamengo na Taça Guanabara, quem joga com a 10 é o Doval, tá? Mas esse 10 aqui não é o Doval, é o Marinho Bruxa, que nesse dia não se saiu bem, parecia que estava com algum machucado, ele está com a mão enfaixada, devia estar sob efeitos de anti-inflamatórios. Olha lá, Carlinhos, Marinho, com a mão enfaixada. No meio dos dois era o Nunes, aqui o Roberto, aqui o Ramon, que veio do Santa Cruz, formava lá justamente com Nunes e Fumanchu um grande time. A saída é dada, os dois fazendo o sinal da cruz, Marinho 10. Aí o Pintinho, o dono da bola sempre, pro grande Kleber. Edinho já tenta um lançamento aí, o Nunes já entra muito apagado nesse jogo, o Nunes, de um jeito ali que o Mazzaropi não gosta muito não. Aí o Orlando, com seu bigodão de inimigo de Clint Eastwood mexicano em filmes de Bang Bang, a saída de bola como era, na minha live quando ele estava conversando sobre isso, era muito mais rápido isso aí, e não dava o problema que deu no Fluminense com o Juventude. Ali o Carlinhos batendo lateral para o Marinho Bruxa. Marinho Bruxa recuando para o Pintinho. Volta para o Carlinhos. Estrivela, tentando Zezé. A bola sai pela lateral. Esse aqui é o Nunes, falando não sei com quem. Esse é o Gaúcho. Não sei se foi o Abel Braga que bateu o lateral. Não sei nem se não, é o Zé Mário. Esse é o Zé Mário, ex-máquina.
Só para vocês terem matarem a saudade. Isso aqui é um recordar é viver, tá? Assis acabou com você. Assis estava começando nessa época aí já não era novinho, né? Na Francana. Assis, que diga-se de passagem, aí o Pintinho, Kleber e Edinho já famosos nessa época, e o Assis começando a sua carreira profissional nesse ano aí, na Francana. Assis era mais velho que Pintinho. Assis era de 52, Pintinho de 55 ou 54, Kleber de 54, Edinho acho que era Edinho de 55, então Assis era mais velho. Demorou mais para acontecer com Assis. Renato, muito parecido com o Paulo Vitor, ó, solta ali, tranquilo, pro Pintinho. O Diniz ia gostar, não ia gostar? De ter o Pintinho aí, ó. Tranquilamente, o dono da bola passa pro Edinho, também tá com a faixa no dedo, igual o Marinho Bruxa, o esparadrapo. Esse acho que é o Paulinho, esse é o Ramon, todo mundo quer pegar o Ramon, não sei porquê. Confronto Orlando com Zezé, Orlando dá de trivela, Pintinho tira, Zezé, lá vai ele, o garoto arisco. Kleber, come feio, hein, Kleber? Kleber com a 6 bonito pro Marinho, Marinho pra Pintinho. Esse time, se quisesse, tinha muito a dar. Ainda tinha Gilson Gênio, que vai entrar no segundo tempo, Doval não sei porque não jogou. Ó, aí, ó, Miranda com... Vou voltar aqui um pouco. Viram ali, né? A disputa de bola do Marinho. Ali o Miranda e o Rubens Galatas. Depois eles trocam. O Miranda vai para a lateral e o Rubens vai para a zaga central, que hoje em dia se chama zagueiro pela lateral direita. O Zezé vai como vai, ó. Não quer saber não. Esse que é o verdadeiro X1. Mas o cruzamento não foi bom. Aqui o grande Marco Antônio Feliciano, com que eu tive o prazer de estar há mais ou menos um mês no Dom Hélio das Laranjeiras. Saída de bola aí do Mazarop pro Gaúcho. Nunes marcando de longe, meio sonolento o Nunes. Fumanchu aqui com a 7, ó. Nem apareceu no jogo. Kleber, grande ladrão de bola. Aí vai o grande Marco Antônio, grande lateral. Lateral da Copa de 70. Campeão carioca pelo Fluminense 7-1. Campeão da Taça de Prata em 70. E campeão também pela Máquina em 75. E pelo Fluminense em 73. Olha o Marinho Bruxa com a mão machucada. O Marinho não estava bem nesse jogo, não. Vem correndo o Ramon aqui pelo meio. O Orlando tenta o centro. Não consegue nada. Aí sai o Rubens. Para mim a melhor posição do Rubens é a lateral direita. Mas em 80 realmente o Edivaldo teve em excelente forma. E o Edivaldo já tinha subido aí já, tá? O Miranda. O Edivaldo devia estar no banco também, para vocês terem uma noção do banco do Fluminense. Ou seja, o Fluminense tinha condições de ir mais longe em 78. O Kleber trabalhando a bola, mas tenta o Nunes, cai nos pés de Zé Mário. Vou dizer aqui uma coisa rapidinho, hein? Ainda vou fazer o vídeo. O Flu de 78. O Fluminense, quando toma aquela goleada de 4-0 para o Flamengo, que o Flamengo ali se destaca como o grande, entre aspas, Flamengo, que liquidou o seu possível e único adversário. O primeiro gol do Flamengo nasce de uma falta que o Carlinhos fica morto no chão. O nego dá uma porrada no Carlinhos, o juiz não toma conhecimento, o jogo continua, o Flamengo faz 1-0. Tá? Só para vocês terem uma noção. Aí foi o ano em que inventaram o Flamengo como grande time. Antes disso, o Flamengo ele estava apenas aí nessa época no nível de Fluminense e Vasco, e o Botafogo e o América um pouco abaixo. O Botafogo tinha lampejos, né? Tinha lampejos. Miranda com o Ramon. O Ramon tá nervosinho, ó. Deu uma porrada no Miranda, ó. A porrada no negão desse não é jogo não, Ramon. Cuidado, hein? Pintinho chegou ali para acalmar, mandou pro Marinho Bruxa. Marinho Bruxa vai tentar o Zezé. Zezé matou fácil. Opa, Orlando! Opa! Que isso, Orlando? Que come feio, hein? Isso é Zezé, garoto. Paulinho é o clone do Zezé, né?
Dinamite tentou ali, não tinha ninguém. Miranda escorregou, ainda bem, fez igual o Guga, né, Miranda? O Guga faz igual a você. Aí Kleber, Edinho. Aí já confundo. Nessa época aí, ó, vocês vão ver daqui a pouco. Orlando com Zezé. Vocês vão ver daqui a pouco que o Rubens Gales, que é o lateral direito, tá com a camisa 4, tá? O Edinho tá com a 5. Essa confusão aí de numeração vem desde a máquina que eu perguntei pro Paulo César Caju e ele me disse que ele jogava com a 4, porque ninguém queria jogar com a 4. Que as pessoas queriam, os jogadores queriam jogar com o número de mídia. Ele falou, quem joga sou eu, então me dá 4. Disse isso no Instagram para mim, o Paulo César Caju, o grande Caju. Agora vamos lá. As pessoas na geral, tranquilo e calma. Todo mundo junto. Ali era povão misturado. Atrás dos gols é que era mais definido, né? E aí quando dava o intervalo, você via as pessoas correndo de um lado para o outro aqui, ó. As pessoas correndo de um lado para o outro. A torcida do Vasco corria para trás do gol do Fluminense e vice-versa. Lá vai Zezé. Lá vai Zezé, hein? Fácil, né? Interceptado pelo lateral direito do Vasco. Uma velocidade incrível, uma habilidade também. O Zezé vai bater o córner aí pela ponta esquerda com a perna esquerda. Ele que foi um dos pioneiros em bater. Vocês veem que eu não tinha frescura, né? O Luiz Carlos Félix, só vou parar aqui. De costas pro Zezé, já levanta a mão. Já sei que o cara vai bater certo, não tem essa frescura. Eu não tinha frescura na época, né? Mas eu ia dizendo que o Zezé foi um dos pioneiros em bater com a perna trocada. Ele, como ponteiro esquerdo, batia os escanteios do lado direito. E aí fazia aquela curva e vinha fechada. Com toda a velocidade na direção, com tipo um vento a favor do centroavante tricolor. O Ramon, o Marco Antônio aqui, esguio, em plena forma. Tive com ele também no Dom Hélio, grande Marco Antônio. Marco Antônio Feliciano ficou surpreso, poxa, você sabe meu nome todo. Acho que é o Paulinho com o Isidoro. Vai dar dentro não com o Negão, ó. O Kleber tomou na boa. Rubens Galaxy. Aí o dono da bola. É o dono da bola, o Pintinho, né? Marinho mal. Tá mal hoje, Marinho tá com sono. Miranda. O Rubens já foi primeiro, viram? Miranda já tá mais na lateral. Fumanchu quase não aparecendo. Acho que depois dessa porrada aí ele acorda. Essa confusão desses números foi até o time do Assis e do Romerito. Porque era Paulo Vitor com a 1, o Aldo, lateral direito, com a 4. Né? Essa 4 tem uma história. Essa 4 também acho que já foi do Carlos Alberto Torres. E aí depois o Ricardo Gomes pegou a 2. Depois a coisa ficou mais confusa. Eu não sei se foi já logo de cara em 83. Tá? E então essa confusão veio desde a época da máquina, por causa do problema da 4. Edinho. Ainda não era o dono do time não, né, Edinho? Ó o Zezé. Eita! E a grama era dura, hein? A grama era dura, hein? Ô, porrada que o Orlando dá. O Orlando mexicano. Mas não tem negócio, ninguém vai lá. O nego sabe que o Zezé aguentava a porrada, que o Orlando jogava viril, né? Às vezes ele gostava de dar umas porradas mais desonestas, mas não chegava a ser o Moisés, não é? Eu não sei se esse cara é o Zé Mário. Esse é o Zé Mário. A lá vai o Roberto Orlando era um dos dois, era capitão do Vasco. Edinho, vai lá, conferiu o seu jogador. Olha a cabeçada do Kleber. O Zezé vai, o Orlando dá-lhe essa porrada. Mas foi meio mal, sem querer, né? Aí, ó, o Luiz Carlos Félix querendo ver que tá tudo bem com o Zezé. Os jogadores se respeitavam, não tinha muito mimimi. Não tinha. Agora, notem bem ali atrás, ó, como é que era geral, ó. Aqui, ó, o cara de capacete amarelo provavelmente era ou vendedor de mate ou de picolé daqui bom. Não.
ali com o radinho tranquilamente, PM tranquilamente assistindo o jogo. Outros tempos, né? Ó, cartão amarelo pro Orlando que o Luiz Carlos Pérez vai dar, ó. E ninguém vai lá xingar o árbitro, nem nada. O Ramon, ele fazia umas faltas esquisitas, né? Ele entrava assim de um jeito, se é que esse 9 é o Ramon, que acho que irritava os jogadores do Fluminense. Nesse jogo aí, no fim o Kleber vai ser expulso. Ó, o Edinho já tá ali, já meio puto já, tá vendo? O Edinho chega, ó. Eu conheço o jeito do Edinho, quando ele chega assim, ó, coçando o nariz assim, bota a mão na cintura, ó. Vamos ver, ó. Ali, tá vendo? É que ele foi ali conferir. Pintinho, dono do time, depois que o Riverino foi embora, né, Pintinho? Fumanchu acordou. Ó, aí o Ramon, vai lá, o Ramon dá outra porrada. Os jogadores do Fluminense começam a ficar putos com o Ramon. E a torcida já tá, é esse, é esse, é esse. Marinho Chagas, excelente batedor, mas não se ouve bem nesse dia, vai na mão do Mazzaropi. Marinho Chagas, que era um lateral esquerdo, que era destro. Esse aí, ó, Marco Antônio, jogava com as duas, mas era canhoto. Para mim, o Marco Antônio, especialista da posição, apesar de dar um mole no gol que vai tomar daqui a pouco, era o melhor, e eu falei isso para ele aquele dia no Dom Hélio. E o Rodrigues Neto também era um grande lateral, os três na época, que jogavam aqui no Rio. E se eu não me engano, o Rodrigues Neto também era destro. E o próprio Júnior, que começou a se destacar nesse ano, também era destro. Então, se eu não estou, e aí conto com seus comentários precisos, preciosos, Marinho Bruxo e Júnior jogavam na lateral esquerda e eram destros. Marco Antônio não. Marco Antônio jogava facilmente com as duas, mas era predominantemente canhoto. E deixem nos seus comentários precisos e preciosos. Eu acho que eu tenho quase certeza que o Rodrigues Neto era destro também. Depois eu vou repetir um jogo aqui para vocês. Fluminense 9 e Goitacás 0, na época da máquina de 75. O Nunes marcando sonolentamente, ó, marcando com a canhota, o Dinamite, já tomou um empurrão. Ó. O Miranda já foi lá para marcar. Ó. Deu faniquito, nessa época não podia dar faniquito não. Nessa época não podia dar faniquito igual o jogador de Flamengo, Gabigol, Gerson, Bruno Henrique. O juiz chegava calmo. O juiz também não perdia a linha. Cartãozinho amarelo acabou. É um cartão amarelo, acabou se o que era doce. Zé Mário, para não sei quem alça na área. Renato foi lá conferir, mas não deu em nada. Ó, rápido, saiu jogando. Dinizismozinho, né? Diniz ia gostar de um pintinho no time, ó. Sai driblando ali atrás, né? E beleza, comeu o Zé Mário fácil, vai pro terceiro. Aí deu pro Nunes. Nunes achou o Zezé. Zezé parte sem medo pra cima do Orlando, que já lhe deu uma porrada. Aí vai o Marinho Bruxo, ó. Cagou tudo, né, Marinho? Cagou legal, né, Marinho? Não estava bem nesse dia, não. No intervalo ele vai ser substituído, ele que está com a 10, pelo Gilson Gênio, que brilhou no América, irmão de Gilcimar. E o Miranda será substituído pelo Isidoro. Já adianto para vocês. Aí Gaúcho. Tá batendo muito nesse jogo hoje não. Talvez porque Fumanchu e Nunes, né, sejam os atacantes. Edinho lançou o Zezé mais uma vez. Puta merda. É muito habilidoso.
Esse que acho que é o Paulinho. Marinho. Kleber com 6. Mandou o Zezé impedido. Banheira! Já caiu, tá caído o Carlinho lá. O nego adorava dar porrada no Carlinho. Já deram uma porrada no Carlinho. Eu acho que entra o Isidoro, eu acho que ele entra no lugar do Carlinhos. E não do Miranda. Depois eu vou passar o resto desse jogo para vocês, tá? Edinho lançando sempre. Agora não, em vez de Zezé foi o Carlinhos, irmão do Kleber. Tentou o balãozinho, o chapéu. Mas tá sentindo, hein? Tá sentindo a porrada. Tá mancando. Aí o Edinho com a 5. Seu Gaúcho. Vai sair assim, não vai conseguir nada, Gaúcho. Tem Pintinho e Kleber no meio campo. Edinho vai lançar. Famoso X1, né? Marinho se jogou feio na área. Lá vai o Ramon. Kleber seguindo. Dinamite no meio, solto no meio campo. Pintinho marcando ele como marcava o Zico, né? A 3 metros de distância. Zé Mário não aparecendo muito no jogo. Orlando Lelé sempre agressivo. Nos dois sentidos, né? Se é que vocês me entendem. Eita! A cotovelada na traqueia do Dinamite que o Pintinho deu. Mas eram grandes jogadores, conhecidos, tarimbados. Ninguém saía dando fanequita. O Pintinho vai lá, ó. Qual é, Roberto? Pô, fode. Lá vai o Orlando, ó. Orlando, esse desgraçado aí, que Deus o tem em bom lugar. Que ele, mais ou menos daí, fez o gol que deu o título da Taça Guanabara de 74 para o América contra a gente no Maracanã. Eu estava lá atrás desse gol, na cadeira azul, com meu pai. Pintinho, vamos lá. Aqui, Marinho. Aqui com a mão na cintura, em seu gesto tradicional, sempre puto com alguma coisa, Edinho. Pintinho, Kleber, Fumanchu e Miranda. Um segurando a mão do outro, daqui a pouco cada cão que lamba a sua caceta daqui a pouco. Essa bola doía, esse gramado se caísse doía, era duro, né? E essa bola, porra, doía. E as pernas, negão? A perna é perna, né? Em cima da perna é outra coisa, né? Cuidado, hein, ô Miranda. Sem cuidado. Porque o Orlando vai te dar essa porrada aí, ó. Vamos lá, Orlando. Eita, se tem um montinho artilheiro ali. Se é o Flamengo, dá um gol cagado. Bate no montinho artilheiro e pega o Renato. Viu? Aqui. Repararam isso? Esse jogador, eu acho que é o Paulinho. O Luiz Carlos Félix de costas, ele vai e acena pro Pintinho, não tinha frescura. Todo mundo se entendia, tipo pelada. Você sabe, não, foi falta. Não, foi falta sim, então volta lá, foi falta. As pessoas se entendiam, olha só, repete o lance. O Renato vai mandar, o Paulinho mete a mão, o Luiz Carlos Félix viu, já fez com o braço que pode seguir. E o Pintinho seguiu. Pro Kleber, espetacular, o lançamento do Kleber, a seleção, Fumanchu vai marcar. Cortou o Mazzaropi, atirou, entrou. Fácil, hein? Cortou o Mazzaropi, tentou chutar e sacou. O Marco Antônio fica ali, ó. Acho que é o Marco Antônio que tenta pegar essa bola. Quando ele atropelou o Pintinho, Fumanchu, seus tradicionais beijinhos pra galera. A gente ficava na norte, tá? Por isso que tem essa peniba com a torcida do Vasco. A torcida do Fluminense ficava na norte. Contra o Vasco, tá?
falar aqui uma coisa para vocês antes dessa confusão. A torcida do Fluminense e do Botafogo mudavam. Quando era Fla-Flu, nós ficávamos na Sul e o Flamengo na Norte. Quando era Fluminense e Vasco, nós éramos deslocados para Norte e o Vasco ficava na Sul. Quando era Flamengo e Vasco, o Flamengo ficava na Norte e o Vasco na Sul. E quando era Fluminense e Botafogo, o Fluminense ficava na Norte e o Botafogo na Sul. Então o Fluminense só saía da Norte para o Flamengo. E o Flamengo nunca saía da Norte e o Vasco também não saía nunca da Sul. Contra o Flamengo era o Vasco na Sul, o Flamengo na Norte. Contra o Botafogo, o Vasco na Sul, o Botafogo na Norte. E contra o Fluminense, o Vasco na Sul, o Fluminense na Norte. Ou seja, o Botafogo também ficava na Sul para todos. Flamengo, Botafogo ficava na Sul. Né? Vasco e Botafogo, não, Botafogo ia para Norte. Vasco ficava na Sul. Realmente, por isso que tem essa pinimba. Porque a Sul era do Vasco. O Vasco não saía nunca da Sul. E o Flamengo nunca saía da Norte. Por isso que tem essa pinimba. O Flamengo só saía da Norte. O Fluminense só saía da Norte. O Fluminense só saía da Norte para o Flamengo. Contra o Flamengo nós assistíamos da Sul. Aí é Vasco e Fluminense. O Vasco está na Sul, o Fluminense está na Norte. Por isso que tem essa pinimba até hoje. Aconteceu alguma coisa que vai dar uma merda aí qualquer, cortaram aí na edição original, ó, expulsou o Marco Antônio, não sei o que ele fez, se foi aquele lance que ele agarrou ali as redes, ainda vai dar mais merda. O Orlando chega, não, deixa meu garoto, deixa meu garoto, já ia partir para cima de expulsar o Paulinho. O grande Marco Antônio, fica indignado, ó. O pessoal tem que segurar ele, porque ele não entende porque ele foi expulso. Meus amigos, 19 minutos aí, 27 minutos de jogo, de vídeo, tá? Depois eu passo o resto disso aí, vamos ver o que o YouTube vai achar desse vídeo que eu vou postar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que você que está chegando agora no canal tenha gostado. Se gostou, dê o like. Comente, compartilhe e ative o sininho da notificação, que não adianta muita coisa não, tá? Mas é melhor ativar do que não ativar. Se não ativar, aí mesmo que o meu vídeo não aparece para ninguém. E você que já faz parte aí, né, da espinha dorsal do canal Coração Tricolor, você que já faz parte aí da alma do Coração Tricolor, você que já é inscrito, você que já colabora com seus comentários precisos e preciosos, você que já é membro, você que colabora com o Pix, você que colabora com Valeu Demais, também deixe o seu like, tá? E deixe seus comentários precisos e preciosos, tá? Então, antevéspera de Fluminense e Vasco, eu estou passando aí um jogo de uns tempos mais cascudos, outros tempos. Nelson Rodrigues provavelmente escreveu a coluna desse jogo aí, tá? O Fluminense aí nesse ano poderia ter sido campeão carioca, sim, tá? Mas quis, sei lá quem, que o Flamengo a partir desse ano se tornasse o clube que ele é hoje. Saudações tricolores e até a próxima live, vídeo ou short.